Estamos de volta com o nosso debate hoje sobre as escolas militares. Eu continuo aqui com o vereador Amaury Silva, do PSC, o Victor Grampa, que é presidente da Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação da OAB, e também o advogado e professor especialista em educação e docente do ensino superior, o Diego Pureza. Senhores, os colégios militares eles apresentaram notas acima da média nacional, um levantamento feito pelo IDEB de 2016. A nota dos colégios militares foi de 6,4 contra 4,1 da média nacional. O que explica essa diferença? Eu creio que seja o seguinte, a escola militar ela não faz nenhum milagre, ela não faz nada além do que uma escola deveria fazer. O que ela consegue viabilizar é aula, em sala de aula. Então, enquanto que as escolas públicas não há um ambiente para se estudar, nós diariamente vemos notícias, denúncias de alunos batendo em professor, brigas, discussões. Não há um ambiente propício para estudar. Já num colégio militar é diferente. Então, pelo menos já se propicia um ambiente onde um professor consegue dar aula e o aluno interessado ele consegue aprender. É importante até frisar que nessas escolas, a matriz curricular, todas as disciplinas são enviadas pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura. A Polícia Militar, ela não muda nada, ela não dá aulas de reforço, ela não muda absolutamente nada no conteúdo programático. Ela não substitui disciplinas, ela não, por exemplo, modifica conteúdo. O que ela faz é acrescentar se o aluno quiser. Vou dar alguns exemplos. Escola de Goiás, Escola Militar de Goiás e do Amazonas, oferece em horários integrais aula de música se o aluno optar por ter essas aulas de música. Então cria-se um ambiente propício para a educação. Agora, de forma prática, o que faz com que esses alunos respeitem o professor? É através do medo ou através do que é? Não, na verdade são regras claras. O aluno, quando ele se matricula numa escola militarizada, ele, por meio dos pais, os representantes legais, eles assinam um compromisso de respeitar o regimento interno. Então, já na matrícula, ele recebe um regimento interno com regras claras. E quando nós falamos em regras claras, é importante deixar claro que não são regras arbitrárias. Até, por exemplo, para uma nota vermelha, uma revisão de provas, há recursos administrativos previstos. O aluno ele aprende a recorrer, a questionar uma nota, a pedir revisão de uma prova. Então, tudo isso o aluno ele já começa antes mesmo do primeiro dia de aula. E a partir do momento que as aulas são ministradas, ele consegue, ele sabe exatamente qual é o lugar dele ali, o papel dele na escola. Nessas escolas militares, a título de exemplo, há diversas punições previstas nesse regimento interno, mas não se há notícia da aplicação de nenhuma, porque só o caráter preventivo já acaba evitando qualquer tipo de conflito ou confronto com os professores. É preciso ter medo para ter respeito? Queria saber a opinião. Medo para ter respeito? Não. Eu acho que não tem necessidade do medo. Acho que você tem regramentos e você tem que ter discernimento de seguir esses regramentos. Aprender a ter a disciplina. Disciplina de se seguir esses regramentos. É que nem estamos dizendo, que nem praticamente, se nós tivéssemos um regulamento dentro de uma escola municipal que fosse obedecido e dentro de um contexto, talvez nem seria necessário isso daí da militarização. Vamos se dizer, anteriormente, essa fase de mudanças que ocorreu no ensino, existia o aluno, que nem eu falei para você, eu estudei em escola estadual, o que era? Você entrava, chegava de manhã cedo, você estava ali no pátio, entrava, vamos colocar aí, entrava em forma, né? Vamos se dizer, mas você entrava ali em fila, tudo, né? Hoje também em algumas escolas ocorre, você tinha um respeito a símbolos nacionais, você cantava o hino. Para você ver uma coisa, quantos alunos hoje sabem cantar o hino nacional, hino à bandeira? O respeito A pátria. A pátria, isso daí. Então, não existe mais hoje. Então, você tinha aquilo lá. Todas as semanas ou todos os dias, você tinha ali canto do hino, canto não sei o quê. Investimento em fanfarra, que nem eu estava dizendo na escola, apesar que aqui ainda tem escolas municipais que tem isso daí. Né? O que é? O aluno que estava interessado, que nem você estava falando de escola militar, que tem de canto e coisas, então, dentro da escola municipal tinha aí a formação de fanfarra, você pode ver desfiles. Então, os grêmios estudantis. Praticamente, se você tem um investimento nisso daí, nós temos que ver assim, onde está a falha de não se cumprir a disciplina, de não se cumprir um regulamento. Né? Aí é onde que nós estamos encontrando, de repente, uma saída, onde você diz assim, opa,
a militarização. Aí é onde que a gente entra com a pergunta, né, que você fez. O medo. Não é o medo. Acho que principalmente quando a gente se dispõe, que nem o Diego falou aqui, de quem vai é quem tem interesse, e surge mais interesses, né? E automaticamente, se eu tenho 5 amigos, 4 vão porque têm interesse, eles me levam. Se 4 não vão, mas eu tenho interesse, eu vou. Daqui a pouco vê o desenvolvimento, o pai daquele dali está chamando, o outro, e vai ter esse desenvolvimento. O grande problema hoje que nós temos na escola é a disciplina. Eu tive casos de aluno de 13 anos chegar, quebrar vidro da secretaria e outras coisas mais, mas devido ao que eu falo para você, não tem um acompanhamento, não tem a responsabilidade muitas vezes até da própria família de estar seguindo aquilo dali. Sim. E nós precisamos hoje desenvolver isso daí, o respeito. E o principal hoje é o respeito ao professor, a quem está ministrando. Que nem o Diego falou, não existe a progressão, a diferenciação. Existe sim o aproveitamento. Eu vou numa escola militar, vamos dizer, eu tenho condições de ouvir, eu tenho espaço onde que o professor fala, onde que está ali, então eu respeito. Dentro de uma escola pública hoje, o professor está falando, o aluno está atacando não sei o quê, está fazendo não sei o quê, o outro tal, acabou. Então, esse regramento da disciplina não deixa seguir isso daí. E só acrescentando um detalhe importante da sua pergunta, a disciplina, ela nem sempre é aprendida pelo medo, na verdade nem precisa. Na prática, o que nós percebemos é que a disciplina é aprendida pela admiração. Em alguns lugares, hoje até a mídia propaga muito isso, mas em muitos bairros e até periferias e tudo mais, geralmente o jovem, o adolescente, ele tem idealizado o criminoso. E numa escola militar ele tem uma outra figura, a figura do policial militar para idealizar, então a própria admiração já gera o respeito à disciplina. Isso. E todas essas características que foram colocadas, na sua opinião, Vitor, acabam se traduzindo em melhores notas? É esse o motivo? Na sua opinião, o que explica isso? Eu acho que são 3 coisinhas que a gente precisa amarrar nessa nossa análise. A primeira é a gente evitar a oposição de que o diretor da escola não é capaz de trazer autoridade para a escola. É necessário uma outra autoridade que seja uma autoridade da segurança pública. Os diretores trazem autoridade para a escola. O problema é que muitas vezes esse diretor está sozinho na escola. Ele não tem parcerias, ele tem uma estrutura de escola absolutamente sucateada, que não é a estrutura de escola que existia, por exemplo, há 30 anos atrás. Optou-se pela democratização da educação pública, o que é excelente. E a ideia era, primeiro vamos expandir a rede para eu conseguir universalizar o acesso, para depois a gente investir em qualidade. Só que o investimento de qualidade não veio. Então as escolas elas ficaram precarizadas, os alunos entraram, só que eu não consegui manter qualidade de ensino até em estrutura. Então, por exemplo, a escola que eu estudei tinha, em 1990, piscina, teatro. Hoje a piscina foi soterrada, porque não tinha dinheiro para se investir nisso, e o teatro está com o teto caindo, então está interditado. Então, se eu não consigo garantir a estrutura da escola e esses espaços, às vezes surge uma falsa oposição. Ah, não, eu preciso de uma autoridade para garantir a ordem na escola. Não, a autoridade do diretor ela é possível, só que ela precisa de parcerias, ela precisa dessas ajudas, as parcerias com a segurança pública, com a saúde. Então, são necessárias essas integrações de políticas. E a gente acaba entrando numa outra questão, que é essa da viabilidade econômica, né? O Colégio Militar, por ano, um estudante da rede pública comum, no caso da rede pública comum, ele custa 6 mil aos cofres públicos. Aí sim, o das escolas militares custam 19 mil, é uma diferença muito grande, né? Por que essa diferença também de investimentos? Né? Essa que é a questão. A diferença da qualidade das notas, por exemplo, se traduz aí. Quando eu tenho uma escola com investimento, quando eu tenho uma escola que tem estrutura para se organizar, eu tenho um processo de ensino-aprendizagem melhor. E quando a gente fala de currículo, por exemplo, as notas dessas escolas cresceram. As notas das escolas cresceram porque eles estão ensinando um determinado currículo formal, de conteúdo. Mas, por exemplo, em habilidades e atitudes, eu estou tendo um espaço plural?
em diversas dessas escolas, os grêmios desapareceram. Por quê? Porque opta-se por uma forma de gestão que não é tendente aos espaços tradicionalmente democráticos da gestão civil das escolas. Né? Bom, eu vou querer ouvir também a opinião do vereador e a opinião do Diego sobre essa questão dos investimentos, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Nós voltamos já.